Salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Hoje são 14 de fevereiro de 2025. Hoje estamos recebendo a nossa querida convidada, Jaqueline Andrade, conhecida como Jaque da Barrinha, onde ela é a presidente da Associação de Moradores. Ela tem uma trajetória de luta no processo contra a remoção muito lindo, é uma guerreira. Mas eu vou deixar que ela se apresente, conte um pouco da história da vida dela, como é que ela se iniciou nesses movimentos sociais, um pouco da história da Barrinha e depois como é que ela conheceu o pessoal da Indiana, o que que ela tem para falar, enfim. Ela agora vai ficar à vontade aí para fazer uma explanação bem boa sobre tudo isso. Com você, Jaque, manda brasa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Então, o Marcelo já começou me apresentando, né? Sou Jaqueline, aqui da comunidade da Barrinha, na Barra da Tijuca. Cheguei aqui em 96, vim morar aqui nessa comunidade. Daí ia fazer 12 anos, tinha 11 para 12 anos. E, e eu já tenho aí, né? Vou fazer 29 anos morando aqui. Minha mãe foi a primeira presidente, né? Devido a ter necessidade de haver uma organização aqui logo quando a gente chegou. Ela ainda ficou um tempo ainda nessa luta, depois se afastou por alguns motivos, e aí, alguns anos depois, para a gente sentir-se ameaçado de novo, alguém teve que tomar a frente, né? Foi em 2013, e aí foi que eu me tornei presidente aqui da comunidade por necessidade mesmo, porque ninguém quis assumir essa responsabilidade, e aí eu tomei a frente. A gente acabou registrando a associação, iniciando uma trajetória de luta um pouco mais forte, né? Porque a gente aí, nesse momento, a gente já estava realmente com o fantasma da remoção batendo na porta mesmo, entendeu? É isso, assim, resumidamente. Então, É, como é que você começou a perceber que participando de reuniões fora da comunidade, dentro da comunidade, trazendo pessoas de fora, indo a locais que você nunca tinha frequentado, participando de mobilizações. Enfim, conta um pouco disso, porque em algum momento você virou um ativista, né? Uma militante da luta contra processos de remoção. Então, fala tudo esses locais que você participou, qual foi a sua visão, como é que você foi recebida e como é que você começou a descobrir que você tinha essa, é, esse respeito pelos companheiros em ser convidada para estar nesses lugares. então, assim, acho que eu posso começar contando lá atrás, quando minha mãe começou esse movimento aqui, que indicaram logo a defensoria, que foi os primeiros passos que minha mãe deu em busca, né, dos direitos aqui da comunidade, né, do coletivo mesmo, foi a defensoria que foi o primeiro órgão que foi apresentado. Né, ela foi muito bem atendida, muito bem instruída, né, só que aí na época eles ficaram acompanhando, mas ainda não tinha como ingressar com o processo. Ficaram acompanhando e orientando a minha mãe. Logo depois, na mesma época, minha mãe também conheceu o ITERJ, foram os primeiros, né, o segundo órgão assim, que a minha mãe começou a andar e que nos acompanha até hoje. Né? Tanto a Defensoria quanto o ITERJ nos acompanha até hoje. E quando eu entrei, né, e assumi a presidência em 2013, né, porque começou a aparecer uma pessoa aqui especulando de querer indenizar de forma assim irrisória as pessoas, assim, especulando, né? E aí, aí eu voltei à defensoria e aí sim eles começaram a acompanhar mais de perto o nosso caso. E aí registramos a associação, que a minha mãe já tinha, na época também, é, uma coisa vai levando a outra, né, Marcelo? Minha mãe foi apresentada também na mesma época com a FERJ, né? Logo quando nós viemos para cá, em 96, né? E foi bastante importante na época, a FERJ também apoiou bastante a minha mãe aqui. E aí foi lá que a gente fez o primeiro registro também, porque minha mãe, na época, tentou registrar a associação, e fez a ata, fez tudo, mas não conseguiu levantar o capital que precisava na época para poder realmente acabar o registro do CNPJ, né?
E aí isso só veio acontecer em 2013 comigo, né? E me apresentaram também em 2013 ainda naquele fervo todo, aquele medo, né, de ser removido, né, que eu tinha em mim pela comunidade. Foi nos apresentado o Conselho Popular, né? O Conselho Popular de Luta por Moradia, né, que nos acolheu, né, e até hoje, né, nos acolhe. E foi muito importante aquele momento, né, a gente começar a frequentar as reuniões e esse apoio todo que eles nos dão até hoje, né, acompanhando nossos processos. E aí depois a gente vai. Aí, quando você começa a entrar, e você sabe muito bem disso, no movimento, você vai conhecendo uma pessoa que te leva a conhecer outra, que vai te levando a outros lugares, né? E é isso. Mas, Então, assim, só aquele para momento foi importante. contextualizar, Hum, só para contextualizar a todos que estão aqui. Por que certo. que a Jaque da Barrinha, a Jaqueline, foi convidada para participar do Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca? A nossa comunidade indiana Tijuca, ela tá praticamente num local bem estratégico, ou seja, a gente está entre a Rua Conde de Bonfim, e na Rua Conde de Bonfim, próximo a gente tem o Colégio Marista São José, um colégio tradicional, tem o Recanto, né, que é o Asilo dos Anciões, que é a Ordem Terceira, e tem um Carrefour. Atrás, nós temos a Rua São Miguel e temos o Morro do Borel. Ou seja, a gente não precisa pegar moto, nem um Kombi, para chegar nas nossas casas. Ou seja, praticamente o carro encosta próximo da nossa residência, nossas casas. Barrinha. Qual é a similaridade com a Barrinha? A Da mesma Barrinha, para quem forma. não Lembro conhece, tudo ela perto. fica próxima à 16ª Delegacia de Polícia Civil da Barra, está sempre nos noticiários, e perto da Barra, do Barra. E ali, o que O que Jardim acontece? Oceânico. Jardim Oceânico, e temos dois colégios, um colégio muito importante, né? Também tradicional, em frente, qual o nome dele? É Sim. PH? É o Agora PH? trocou de nome, né? Mas o PH não. Agora é Pedra da Gávea. Sim. Aí o que acontece? Não precisa pegar moto e não precisa pegar Kombi. O ônibus passa na porta, que é um local plano. Ninguém precisa Sim, subir nenhum tipo de elevação. Então, vocês imaginem o quanto existe uma particularidade, como se diz? É como se fossem idênticos. E eles sofreram justamente esse processo de gentrificação, foram vistos pelas pessoas, pela especulação imobiliária, porque justamente eles estão num lugar que jamais poderiam estar, entre aspas. Porque eles conquistaram o direito de estar lá. Mas tal qual a Indiana, é um local tão bom que as pessoas não acreditam que moram trabalhadores lá. sim. Trabalhadores que chegaram, construíram suas casas, permanecem fazendo a moeda girar e começa essa luta, desde a chegada da mãe dela, aonde, em alguns momentos, existe sempre aquela coisa. Eles se incomodam, eles fazem o som alto, eles colocam o lixo na calçada, eles chegam com o carro faz barulho. Ou seja, ninguém no Rio de Janeiro que mora no perímetro urbano faz isso. Só o pessoal da Barrinha é que incomoda, porque lá ninguém faz barulho. E por isso eles chamaram a atenção. E chamando a atenção, eles tiveram que se mobilizar. Eles se mobilizando, aí a gente conhece a Jaque, né? A Jaqueline, juntamente com a comissão de moradores da Barrinha, que era uma comissão ativa, andava com as camisas verdes, verde abacate, né? Pareceu os abacates de vocês, né? Mas O vocês abacaxi. estavam sempre participando de muita coisa. E a Jaqueline, ela pode falar das participações que ela teve em alguns locais, tipo Urbe Favelas, em Salvador, em 2018, que ela esteve lá. Você foi para Urbe Favelas? Não foi eu que fui, não. Esse não deu para eu ir, não. É, Você me mas, confundiu. acontece que Mas eu lembro que vocês foram. Mas teve o Urbe Favelas que você participou. E teve um aqui na UERJ. Sim, sim.
na Teve um irmão. UERJ. É. Mas você pode falar um pouco da sua trajetória dentro do Sim, Conselho Popular, das suas sim, sim. participações. Não, assim, eu queria começar falando que assim, não só a indiana e a barrinha têm essas, essas particularidades, né, que são parecidas, né, em muitos pontos, mas assim, a gente acabou ficando muito próximo, né, porque a gente estava muito engajado nas lutas, há não muito tempo atrás, e, e acabou que a gente acabou se apoiando muito, né, Marcelo, porque as lutas eram muito parecidas, né, você estava sempre ali muito, muito ativo também, como está até hoje, né? Eu já não estou mais tanto, mas o Marcelo continua aí na atividade. Mas você também nos ajudou muito aqui, né? Com doação de algumas coisas, né? Para estar aqui suprindo quando acontecer alguma necessidade. A gente é muito grato por essa amizade, essa parceria que a gente tem com vocês da Indiana. Mas, assim, o Conselho Popular é um movimento incrível, né? Que as pessoas têm que valorizar mesmo, né? Aquilo que eu costumo sempre falar, né, Marcelo? Que a pessoa não tem que esperar o fantasma da remoção bater na porta para poder estar engajado. Tem que, mesmo quando a gente não está com o fantasma na porta, tem que estar continuando a movimentação para estar apoiando os outros, né? E hoje pode não estar batendo na minha porta, mas está batendo na porta de muitas outras comunidades. E amanhã pode ser na minha de novo, e assim vai, né? A gente não tem fórmula, né? Até que os processos acabem, ninguém está livre, né? De estar ameaçado de novo. Então, assim, é um movimento de extrema importância. Todos os grupos que trabalham com essa movimentação de não as emoções, né? Esse movimento a favor da moradia, são importantes, né? Apesar de eu não A estar gente acaba conseguindo hoje, criando uma rede, acaba criando uma exatamente, rede, e essa rede você vê, por exemplo, eu não conhecia a Barriga, nós não conhecemos a Barriga, nós não conhecíamos a Ladeira de Tabajara, a gente não conhecia a Vila Autódromo, apesar de muita gente falar que a Vila Autódromo era muito conhecida, a gente não conhecia o pessoal do Horto, e a gente foi criando amizades com pessoas que tinham potencial de fazer com que a gente também tivesse forças para ter narrativa. Porque o sim, que a Jaque, apesar que ela hoje ela está falando assim, dócil e tal, mas ela tem uma narrativa muito forte. Porque quando ela chamava a gente para falar, quando ela puxava aqueles movimentos, aqueles refrões, né? O intuito dela era justamente alavancar para que as pessoas não emmorecessem, porque a gente vê que existe aquele desânimo por parte das pessoas quando chega a determinado momento. Você cansa, você cansa. Você fica ali lutando por algo que é seu e alguém dizendo que não é seu, sendo que sim, você não vê a pessoa participar de nada, mas a pessoa está o tempo todo querendo falar para você que você não pertence àquele local e você nunca viu aquela pessoa ali para perguntar o que você precisava. Aí, quando você descobre seus direitos, como a Jaque falou, da Defensoria Pública, ela começa a ter aquela narrativa de falar assim, pessoal, você está me cobrando algo que eu já paguei, porque eu moro na cidade, eu pago o combustível do meu carro, eu pago as minhas roupas, eu pago meus alimentos, esses alimentos são revertidos em impostos. Então, quando você chega aqui para mim e fala que a minha comunidade não tem isso, não tem aquilo outro, e poderia estar melhor, é porque ela não está melhor porque vocês também não fizeram a sua parte. Vocês também poderiam ter nos ajudado, porque existem vários projetos, programas habitacionais que também não é somente para criar novos locais de moradia. Existem projetos para também fazer assim, manutenção, ajudar. E no caso de vocês, vocês vê perfeitamente que ali aquele ambiente que vocês moram foram feitos só por vocês. Me lembro que uma vez você falou dos postes. Gente, uma comunidade que é tida como comunidade, os postes, para conseguir postes de energia, foi um parto, né? Porque você tem que sim. fazer ofício, tem que Ainda falar nem com conseguimos fulano. todos, né? Sim, mas Trocaram alguns. acontece que a conta de luz, ela tem que ser cobrada, não tem? Vocês têm que E pagar. agora água e esgoto também, agora. Sim. A Então concessionária chegou. significa que a concessionária, ou quem fornece, tem que entender que vocês precisam também ter o mesmo atendimento
o pessoal gostou. Não, vocês têm que ficar, sabe, se lamentando, fazendo petições. Fala um pouco dessa convivência que vocês tiveram com a doutora Adriana Bevilacqua, que foi muito importante na luta de vocês, que ela sempre Sim, participou ativamente. Fala um pouco sobre ela. importantíssimo, né? A doutora Adriana, uma querida que nos ajudou tanto, né? Eu falava com ela que assim, eu tenho muita gratidão por tudo que ela fez por nós. Fiquei muito triste, né? Mas chegou o momento dela ir descansar, né? Se aposentar, e aí ela foi, né? Realizar outros planos na vida dela, mas fiquei muito triste também quando agora a doutora Viviane, né? A doutora Viviane também foi para. Tá me ouvindo? Agora sim. É, tocou. Foi para outro local também, e eles agora estamos com outra que também. Todas elas são maravilhosas, né? Mas assim, como a doutora Adriana nos acompanha por mais tempo, né? A gente consegue falar mais dela, porque foi que a gente teve contato por mais tempo. Mas toda a defensoria, eles são ótimos, são muito carinhosos, né, com as comunidades. Ah, assim, me falta até palavras, Marcelo, mas assim, ela foi muito importante, muito importante. Desde o início, tudo, ela deu entrada nos processos, ela acompanhava, né, fazia reunião aqui, às vezes. A defensoria, ela não tem um trabalho só de gabinete, né, como na época da minha mãe. Pelo menos quem estava lá na época, né, os defensores que lá estavam, né, muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu não sei se eram todos, não sei, porque eu era pequena, eu não acompanhava era minha mãe. Eles não saíam de lá para fazer reunião na comunidade, pessoalmente. Minha mãe nunca teve a visita na época que ela estava de um defensor para. E isso hoje é uma realidade. A doutora Adriana vinha, a doutora Viviane veio. Acredito que os que estão lá façam isso também, porque eu já vi fazendo, né? Não posso falar muito da que está assumindo agora, porque a gente teve pouquinho contato, mas acredito que eles todos eles têm uma cabeça muito parecida, né? O mesmo ritmo de trabalho. Então, assim, isso é muito importante, porque você passa uma segurança, te passa uma confiança, né? De que, poxa, eu tô realmente com alguém que tá aqui do meu lado, né? Eu tenho defesa. Isso é muito bom para a comunidade. A comunidade gosta muito quando o defensor vem aqui. Eu sinto do coração, Marcelo, que eles se sentem acolhidos. Eu também me sinto acolhida, né? Mas eu tô falando assim pelo que eu sinto dos outros, né? Dos vizinhos. Eu vejo que eles gostam de ouvir, de eles mesmo estarem ali pessoalmente tirando as dúvidas, perguntando, e não eu intermediando, né? Ter que ir à defensoria para estar falando com eles, estar levando as perguntas. Não, eles estão ali, de frente, de cara com a defensora, e eles conversam, né? Diretamente com ela. Quando você fala disso, é justamente assim, a gente teve um avanço, né? Em tudo que você pode pensar. Um tempo atrás, como você falou, há 20, 30 anos atrás, as dificuldades eram outras, né? O meio de comunicação era outra. A visão de apresentar provas eram outras. Hoje você vê, tem os áudios, tem os vídeos, tem as imagens. O processo hoje ele é feito de documentários, feito de entrevistas, feito de memórias, né? Como a gente está fazendo aqui. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não conheço lá. Então, muitas pessoas não vão ler. Muitas pessoas vão ver um vídeo. Muitas pessoas vão ver uma imagem, vão ver uma apresentação, vão ver um documento. Então, isso foi saudável. Pelo menos a gente que passou esse processo agora entre 2010 a 2020, né? Que foi justamente na época dos mega eventos, que eles começaram a mais bater nesse processo de remoção na cidade do Rio de Janeiro. Talvez a gente não tenha tido tanta sorte, porque quando a cidade começou a querer virar palco, ela só esqueceu que para montar um palco tem que ter os trabalhadores. Não, só queria
ser o palco, mas não queria que ninguém que mora na cidade participasse da festa. Ou seja, é muito bom, né? A gente participar da construção de tudo, movimentar a economia, falar que gosta de morar no Rio de Janeiro, mas quando o Rio de Janeiro vai sediar uns eventos bons, você é o primeiro a ficar de fora. Aí, quando a gente percebeu, não, a gente não pode pagar para ter determinados locais. Aí, daqui a pouco, eles falam, não, vocês não podem nem ficar no local, que é a cidade de vocês. E aí começa o nosso Ser pesadelo, banido, né? tem que ser banido, né? Só serve para trabalhar. Mas para Sim, morar você tem que morar bem longe, você não pode morar então, próximo, não. assim, só que eles, assim, eles não fazem um trabalho como deveria fazer. Eu vou falar de governos aqui, mas teve um governo que falou: ninguém paga IPTU. Ótimo, vamos pagar, mas como é que a gente vai pagar IPTU? Aí, quando foram fazer um estudo na cidade, a própria Zona Sul, não fazendo muito de referência, mas foi o que o estudo apontou, que um déficit de mais de 60% de inadimplentes que não pagavam IPTU. E pessoas que moram em condomínios. Então, quer dizer, o próprio poder público, ele jogou muita coisa na nossa conta, né? Ah, vocês não têm vocês não têm caixa de gordura, vocês, não, vocês sujam a cidade, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo outro. Já teve É aqui, nesse canal aqui, só a conversando, comunidade que faz, né? Os outros não fazem nada. já teve aqui a gente conversando com um ambientalista que ele falou assim, mas são poucas estações de tratamento que tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, tem locais que não tem estação de tratamento de esgoto. Tem locais que eles despejam in natura o esgoto nos córregos, na própria natureza, no próprio meio ambiente, mas a conta sempre batia na gente, né? Tipo, a barrinha está ali, não, a barrinha não é um padrão de estar ali. A indiana está aqui, não, a indiana não é muito bonita para estar ali, né? Mas ninguém chegou para dizer assim, olha, a gente pode ajudar vocês a fazer embolsar as casas, a gente pode Sim, doar tinta, vocês fazem um mutirão, como vocês fizeram, não? Vocês fizeram um mutirão, pintaram o muro de verde, fizemos. e Sim, sim, ficou para lindo. pintar. Porque o muro estava muito, né? Com pichação, estava sujo. Aí a gente fez um mutirão e aí Sim, o mas muro foi uma ficou questão transformado. de autoavaliação de vocês. Vocês mesmos se uniram, vocês mesmos escolheram a cor, e vocês mesmos pintaram. Não basta uma pessoa chegar e falar assim, ó, ô Jaque, não gostei da tua casa. Eu falei, "Gente, mas eu nem sei onde tu mora, como eu não fui da tua casa para falar que a tua casa é feia, e tu vem na minha falar que a minha é feia. Então, a gente passou por esses processos de remoção, é, muitas justificativas eram dadas, né? Qual foi a justificativa que eles alegaram aí para vocês, para tirar Ah, vocês? aqui as mais absurdas, né? Que a gente está em área de risco, porque não existe área de risco. Assim, são a maior parte dos argumentos foi facilmente contestado pela Defensoria. Área de risco, é, que não tem saneamento, e a gente tem, tinha feito, tinha esgoto, e agora com a entrada da Iguaqui, né, concessionária da região, né, tipo, no lugar da cidade, eles refizeram esgoto, instalaram água, né, direitinho, todo mundo agora com seus hidrômetros, né, que já é mais uma coisa que, que é bom até para a gente se firmar aqui, né? Porque quem olha de fora dos condomínios tem muito essa visão, Marcelo, você sabe, né? O preconceito, né? Que você não paga água, não paga luz, e a gente tem que realmente, mesmo que seja dentro de uma tarifa social com um preço mais acessível para as pessoas conseguirem pagar, até porque ninguém é rico que mora aqui. A gente mora numa área de rico, mas a gente não é rico. Mas a gente paga de uma forma justa, mas paga. Então isso é bom, até para eles passarem a nos respeitar mais, né? Sim, E uma dimensão a uma política pública, né? Uma política pública que a gente não tem, que é justamente envolvendo a água, porque a água ela vem da natureza. sim, E o Brasil é um país tropical. A gente não, por mais que digam que a gente tem problema de água,
A gente tem vários afluentes, a gente tem água, tem lençóis freáticos. Energia, ela hoje em dia pode ser de várias formas, até energia solar. Então, a questão de políticas públicas a nível do próprio poder público, ele que não encara isso como se fosse uma bandeira, para depois não dizer que essa energia que a gente utiliza aqui é uma energia obsoleta, que é arcaica, se torna cara, que dá o custo para fazer a manutenção é caro. Então, em vez de cobrar pela energia, eu estou cobrando pelo equipamento arcaico. Então, assim, a gente vê que poderia até haver uma alternativa para as comunidades, né? Tipo, energia alternativa, né? E a água, assim, é um absurdo, cara. Você vê água para tudo quanto é lado e fala que falta água. E volta e meia estoura uma adutora pela pressão da água que tem. E Sim, eles não conseguem controlar esse fluxo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, aí a conta sempre estoura na mão de quem? Mora na favela. Ah, sim, vocês estão gastando água. Então, Jaque, eu gostei muito de conversar contigo. Esse é mais um bate-papo para a gente mostrar que a gente teve interação com outras comunidades. Quando a gente vê a história da Barrinha, a gente vê a história da Indiana em alguns sim, aspectos, porque é totalmente plana, é um local valorizado, pessoas que moram há mais de 30, 3, 4, 5 décadas, e que, de alguma forma, o poder público não fez o que deveria fazer, e, em dado momento, chega cobrando para que tenha. Só que exatamente. essa conta já está paga, é como eu falei. Vocês moram aí, mas vocês participam da Exatamente. economia local. A economia Exatamente. local, Eu, tá, eu queria finalizar também, Marcelo, deixando um recado para quem tá com esse fantasma da remoção da evidência. Não, não desistam, né? Procurem o Conselho Popular, procurem a Defensoria Pública, procurem o ITERJ, procurem todo órgão, todo grupo que seja apoiador, né, desse movimento contra as remoções, porque tem jeito sim, tá entendendo? Porque moradia é um direito constitucional e você tem que lutar por ele. Não deixa para lá não, que é o seu direito. Reivindicar, surte efeito sim, nós reivindicamos muito, né? Foi muita reunião, né, Marcelo? Foi muita manifestação com ordem, né? Eu tenho muito orgulho de falar que a gente fez muita manifestação mesmo, mas todas elas dentro da lei, né? Sempre com aquela autorização, com a polícia acompanhando, sempre ordeiramente. A gente não teve nenhum problema, até porque se tinha alguém no grupo que ia causar algum problema, a gente dava um jeito logo dessa pessoa não estar mais no grupo. Por quê? Porque é para reivindicar, mas tem que reivindicar com ordem. E por isso que a gente conseguiu tantas coisas, né? A gente conseguiu, na época, até se reunir com o prefeito, né? E conversar sobre essa situação. Então, assim, é possível, sim, reverter um problema desse. Só que as pessoas têm que ter paciência e buscarem os lugares certos. São esses todos aí que a gente está pontuando já. Não desistam, que é possível, sim. Você vê que nós estamos aqui lutando, permanecendo, a Indiana está lá lutando, permanecendo, o Horto, o Rio das Pedras, né? E tantas outras aí, né? Que estão juntos com a gente. Estou citando algumas só, mas são são centenas várias. e centenas. Então, se a gente for falar o nome das comunidades, vamos ficar aqui o resto da tarde falando o nome das comunidades. Muita comunidade. Mas é Já importante que, para quem está, né, com esse problema, para estar sabendo que tem jeito, tem que ir à luta, né? É então, isso. Jaque, muito obrigado pela sua participação. Com certeza as pessoas vão pesquisar para saber o que é a comunidade da Barrinha e Certo. vão achar lá teu Facebook lá, que vocês têm lá, É, né? tem que fazer Instagram o Insta, também. tá lá no Face, tá no Face, eu tenho que passar pro Insta. Tá bom. Muito obrigado, Hashtag fica então. barrinha. Tá bom, Vamos obrigada. encerrar. Fica com Deus aí. Tchau.